Teleaula Natal. E aí, galera, beleza? Sou o professor Daniel, mais uma vez com vocês aqui para falar sobre lutas. Estamos na terceira semana. Sou professor da rede municipal, trabalho na Escola Municipal Valdson Pinheiro, na Zona Norte. Sou homem, estatura baixa. Atualmente estou utilizando bigode e cavanhaque, cabelo raspado. O meu sinal ele é feito com a mão em L, polegar indicador tocando na parte inferior dos lábios, fazendo um movimento em V, fechando logo abaixo da linha do queixo, certo? Assim como nas aulas anteriores, nosso slide principal de abertura, ele tem os dizeres da Secretaria Municipal de Educação, o nome é Educação Física, semana 3, lutas. Aula 4, hoje a gente vai falar sobre lutas de longa distância e o meu nome. A aula de hoje ela vai ter 12 slides, todos eles fundo branco, com a logo da formação continuada no lado superior direito. A gente vai falar mais uma vez sobre o conceito das lutas de longa distância, elementos básicos comuns a essas modalidades, um exemplo de elemento técnico, duas modalidades, fazendo aquele velho contraste entre as lutas orientais e ocidentais, que nesse caso vai ser o Kendo e a esgrima, sugestões de mídias. A gente vai fazer uma breve revisão do que viu durante a semana e as indicações da atividade da semana de vocês. Bem, falando em lutas de longa distância, a gente tem que entender que são aquelas modalidades em que os lutadores eles sempre vão manusear algum tipo de objeto durante o combate, como espadas, bastões, entre outros. Nesse tipo de luta, o toque ele sempre vai ser intermediado por algum tipo de arma branca, certo? Trouxe um GIF que está do lado direito do slide para ter como exemplo para essas modalidades. No caso, a gente vai ter dentro dessa imagem um dos ícones das artes marciais, o Bruce Lee, manuseando um nunchaku, que é aquele bastão que é ligado por uma corrente ou por uma corda, certo? E tanto a roupa que ele está utilizando quanto o nunchaku ele tem a tonalidade amarela com detalhes em preto. Falando em elementos básicos, que a gente precisa conhecer em relação às lutas de longa distância, primeiro, a gente tem a empunhadura, que é a forma com que a gente vai segurar esse implemento. A empunhadura ela vai variar de acordo, obviamente, com o tipo de arma utilizada naquele combate. Exemplos, a gente tem o nunchaku, que ele é segurado apenas com uma mão, e eu tenho, durante a execução dos movimentos, a troca de empunhadura da mão direita para a esquerda e vice-versa. Eu vou ter espadas, por exemplo, onde eu tenho empunhadura para segurar com as duas mãos. Outras, como no caso da esgrima, que a gente vai ver lá na frente, que é a empunhadura feita apenas com uma mão. A partir da empunhadura do objeto, a gente vai ter movimentações tanto de ataque quanto de defesa. No ataque, a gente vai ter as movimentações cortantes, que vão seguir, vamos dizer assim, os eixos. Pode ser um corte vertical, horizontal, em diagonal, ou outras variações. E os ataques perfurantes, que são aqueles ataques diretos, visando perfurar o adversário. Em relação à defesa, a gente vai ter ações de aparar, de desviar e de esquivar. Aparar é aquela defesa propriamente dita, onde eu paro o movimento do adversário. As ações de desviar são aquelas que vamos dizer assim, que eu rebato o movimento da arma do adversário, fazendo com que ele vá para outra direção. E a esquiva, assim como a gente viu na média distância, são aqueles movimentos onde eu saio diretamente da trajetória do ataque do adversário. Em relação à movimentação, a gente vai ter movimentações de avanço e de recuo, tanto para atacar quanto para defender. O trabalho de pernas nessas modalidades ela é bastante favorável, tanto para eu avançar atacando, quanto para avançar também defendendo. Assim como o recuo, que ele pode ser um recuo para desviar o ataque do adversário
e atacar, ou simplesmente para defender. Obviamente, variando essa movimentação de acordo com cada modalidade. Então, em relação a elementos técnicos, eu trago para vocês a estocada, que é uma técnica de ataque que consiste em um movimento rápido para a frente, geralmente tentando acertar o tronco ou pescoço do oponente com a ponta do elemento utilizado no combate. Trouxe 3 imagens de 3 modalidades diferentes para mostrar como ela é executada nessas modalidades. Então, na primeira modalidade vai ser o Kendo. O GIF está localizado na parte inferior esquerda do slide, onde eu vou ter 2 lutadores com a vestimenta completa da modalidade, e nesse GIF vai mostrar esse movimento para frente, justamente na direção do pescoço do adversário, né? Então ele se antecipa ao movimento do adversário e consegue completar o ataque. Na imagem que está no canto central inferior, a gente vai ter a esgrima, né, na modalidade do florete, onde eu vou ter esse movimento de estocada em direção ao tronco do adversário. Por fim, eu tenho no canto inferior direito um GIF relacionado ao Kung Fu, com a lança, que é conhecida como Qiang, né, que há esses movimentos de estocada em direção à cabeça do adversário, né? No caso, a empunhadura aqui vai ser diferente, afinal trata-se de uma lança, e esses movimentos eles são feitos seguidos com essa direção, né, entre tronco e pescoço do adversário, e a adversária está esquivando desses ataques. Para falar das 2 modalidades, a gente traz para vocês, primeiro, o Kendo, né, que ele é uma modalidade que aparece no Japão, na era Muromachi, que data de entre 1392 a 1573, no Japão. Não se sabe ao certo quem foi o criador dessa modalidade, e ela, assim como eu trouxe o significado em outras aulas, né, eu trago dessa vez para o Kendo, onde Ken significa espada e Do, caminho. Então, do japonês seria literalmente o caminho da espada, a arte da espada. Tem grupos de técnicas, assim como a gente viu lá no judô, na aula de curta distância. E essas técnicas elas são a Suryagi Waza, Nuki Waza e Debana Waza, né? Entre essas técnicas, a gente vai ter técnicas de deflexão, que é a parte de desviar o ataque do adversário, técnicas de contra-ataque, técnicas de antecipação, também além de outros tipos de técnicas que são treinadas dentro dessa modalidade. A gente tem aqui formas de treino do Kendo também, o Kihon, que é a movimentação básica, e a teoria dos golpes a serem executados de maneira correta. A gente vai ter também o Kata, que é uma rotina de ataque e defesa contra um ou vários inimigos imaginários. A gente tem o Kata também no Karatê, que tem o mesmo significado. E o Shiai, que é o combate propriamente dito, certo? No GIF que eu trouxe para vocês, para exemplificar o Kendo, né, eu tenho justamente 2 atletas da modalidade. Esse GIF ele está em câmera lenta, onde eu tenho justamente uma execução de desviar o ataque do adversário e contra-atacar. Nesse caso, um dos atletas ele muda a trajetória da espada do adversário e contra-ataca logo em seguida, visando a cabeça do seu oponente. Assim como a gente fez em aulas anteriores, eu trago para vocês a vestimenta e espaço de luta. No caso aqui do Kendo, eu vou ter o Bogu, que é a parte da
armadura, por assim dizer, que é a parte de proteção, onde eu vou ter 4 imagens exemplificando essa modalidade, né, a vestimenta dessa modalidade. Onde uma imagem vai ter o bogô, que é essa parte de proteção de cabeça, peito, região da cintura, punhos e antebraço. Tenho o keikogi, que é como é chamado o kimono no kendo, naquela mesma configuração que a gente viu em aulas anteriores, que eu tenho wagi, shitabaki e obi, a parte de cima, a faixa e calça. Tenho o hakama, que é uma espécie de saia barra calça, que eles utilizam também, e a espada de bambu, que é chamada de shinai, né? Essa espada ela tem a parte da empunhadura feita com as 2 mãos, certo? No lado direito eu vou ter o espaço de luta, que é conhecido como shiaijo, né? Como é uma modalidade, não precisa de um tipo de piso específico, né? Na imagem a gente consegue visualizar 2 atletas em posição de combate, né? Com as espadas, uma apontando para o outro, e os árbitros da partida ao redor. O espaço ele é delimitado por linhas, né? Marcando o quadrado da área de combate, e eu tenho também ao centro desse espaço de combate, linhas que marcam a posição inicial de cada um dos atletas. A outra modalidade que a gente vai ver hoje é a esgrima, que também não se sabe ao certo quem foi que criou, né? Tem relatos documentados do Egito, porém a época não se sabe precisar ao certo, pois desde a pré-história a gente tem pinturas onde mostram os homens da época e mulheres portando tipos de armas, né, como varas que seriam as espadas da época, né, lanças, algo do tipo. Então não se tem ao certo exato quando, né, o período histórico cravado, né? Então a gente tem esses relatos documentados a partir do Egito e também datados desde a pré-história. Então, mais algumas informações é que as primeiras escolas de esgrima, como a gente conhece hoje em dia, elas surgiram na França. As pistas, que a gente vai ver um pouco mais à frente, elas a princípio eram desenhadas no chão, né? De fato, o local onde os atletas disputam a modalidade, riscado no chão. E na esgrima a gente tem a utilização de 3 tipos de armas: espada, florete e sabre. Cada uma dessas armas ela é utilizada de forma a acertar pontos específicos do adversário. Em uma das modalidades, eu só posso tocar a espada na região do tronco do adversário, em outras, da cintura para cima, e na outra modalidade, vale o toque em qualquer parte do corpo, né? A esgrima também tem uma particularidade, que eu tenho uma modalidade adaptada que está presente no programa dos Jogos Paralímpicos, que é a esgrima em cadeira de rodas. Também eu voltei à utilização de diferentes tipos de armas e também com um toque sendo feito em diferentes configurações para esses tipos de armas. Em relação ao equipamento, né, a vestimenta, na esgrima eu vou ter máscara, luvas, jaqueta, calça, meias, sapatos, né, que estão representados em uma imagem no canto inferior esquerdo do slide. E também as armas, que como eu citei anteriormente, né, que estão divididas entre florete, espada e sabre. Geralmente a vestimenta na esgrima ela é branca, né? Eu vou ter nessa jaqueta pontos que vão dar o toque de forma eletrônica, né? Então quando o adversário tocar a ponta ou a lâmina da espada nas partes
designadas, vai marcar automaticamente a pontuação. No lado direito eu tenho a imagem do espaço de luta, que no caso da esgrima é chamada de pista, né? Essa imagem que está na tela representa todo o espaço de luta, tanto a área externa quanto a pista propriamente dita, onde eu vou ter praticamente um corredor onde será executada a luta, demarcado por linhas a área inicial e em tonalidade diferente, no caso da imagem está em azul, a parte da área de recuo e zona de segurança dos atletas durante o combate. Como sugestão de mídias para vocês, assim como a gente fez em aulas anteriores, trago para vocês uma sugestão de filme e uma sugestão de anime. No caso de filme, é O Último Samurai, que é de 2003, né, que é interpretado por Tom Cruise, que fala um pouco dessa época dos samurais, né, um estrangeiro que chega ao Japão e aprende um pouco sobre o caminho da espada. E como sugestão de anime, eu tenho o Samurai X, que ele, apesar de ser de 1996, um pouco antigo, ele envelheceu bem e a gente consegue assistir hoje em dia sem problemas alguns. Uma particularidade desse anime é que ele traz, dentro da sua temática, obviamente, os samurais, né? Um período de transição que o Japão viveu, onde estava começando a aparecer as primeiras armas de fogo, né? Começando-se também a proibição das espadas. E dentro da sua história aparecem, inclusive, livros que realmente existem vamos dizer assim, no mundo real. Como sugestões de jogos, né, trago para vocês, para consoles, né, multiplataforma, a saga Soul Calibur, que está presente em várias gerações de console, onde você vai controlar um lutador portando uma espada ou uma lança, e a gente vai ter esse embate, então você vai poder, de fato, executar diferentes tipos de técnicas utilizando essas armas. E para celulares, tanto iOS quanto Android, o jogo Shadow Fight 3, que é de 2017, que também vai nessa mesma pegada, também das modalidades utilizando espadas, lanços e tudo. Então dá para ter uma noção mais ou menos de como seria algumas dessas modalidades de lutas de longa distância. Obviamente não voltada para a parte esportiva, né? Mas para a parte da luta em si, de defesa, de ataque e tudo, certo? Estamos chegando agora ao fim da nossa semana de aula, né? Da nossa terceira semana. Então, senta aí que vem a revisão, né? Então a gente veio desde o começo da semana, de onde surgiram as lutas, que elas aparecem desde o começo da civilização, propriamente dito. Alguns conceitos importantes, como luta, esporte de combate, artes marciais. A classificação que a gente está trabalhando durante a semana em relação à distância dos oponentes, sabendo que existem elementos comuns em diferentes tipos de lutas, né? Várias sugestões de filmes, de anime, de jogos para vocês e as diferentes práticas que a gente apresentou até agora para vocês, né? Por fim, a gente finaliza essa terceira semana de aulas de educação física, né? O seu professor ou professora da escola vai elaborar uma atividade para vocês nessa semana, com base nessas aulas que vocês assistiram. Espero que vocês possam reassistir essas aulas para poder fixar os conteúdos. E um grande abraço a todos e um bom final de semana.